Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre políticas públicas de desenvolvimento urbano sustentável, né? Nossa primeira aula da semana 1 do PET 2, né? Segundo ano. Vamos lá. Bem, para a gente entender melhor isso aí, é importante a gente definir o que seria sustentabilidade, né? Sustentabilidade é a capacidade de sustentação e conservação de um processo ou sistema. Assim, existem diversos tipos de sustentabilidades. Podemos citar entre eles a sustentabilidade ambiental, né, que é a que interessa para a gente aqui também, né, é o desenvolvimento e equilíbrio da natureza por meio da manutenção e conservação dos ecossistemas e da biodiversidade. Temos a sustentabilidade social, né, que é o desenvolvimento social visando maior igualdade. Temos a sustentabilidade econômica, que é o desenvolvimento econômico atrelado às necessidades sociais e ambientais, visando não somente o lucro, mas o bem-estar e qualidade de vida da população, ou seja, uma forma de economia sustentável. Bem, a partir daí, né, podemos definir que sustentabilidade é uma característica ou condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência em um certo nível, por um determinado prazo, né? Por mais que tentamos produzir de forma a mitigar esses impactos no cenário ambiental, vai continuar causando os danos, né? Essas modificações que são feitas pelo processo de produção continua causando danos. Porém, vai aumentar o prazo, né? A permanência daqueles elementos ali assim no cenário natural. Ultimamente, esse conceito aí, sustentabilidade, tornou-se um princípio segundo o qual o uso dos recursos naturais para a satisfação de necessidades presentes não pode comprometer a satisfação da necessidade das gerações futuras. Essa seria a principal preocupação, uma vez que vem ocorrendo uma demanda muito grande de produtos, de produção, né? Com isso aumenta-se a necessidade de matéria-prima, mas boa parte desses produtos, desses recursos, dessa matéria-prima, ela é esgotável, né? Vai chegar um ponto ali assim que esses recursos vão desaparecer, né? E com isso também vem causando grandes danos aí ao meio ambiente, né? Fazendo com que boa parte de espécies animais e vegetais desapareçam, uma vez que causam impactos no meio. Isso reflete nas mudanças climáticas que tende a influenciar nas espécies aí, da biodiversidade. Este novo princípio foi ampliado para a expressão sustentabilidade no longo prazo, né? Ou seja, um longo prazo é um termo indefinido, né? Onde não se tem uma data específica, né? Porém, dentro desse longo prazo, nós temos a necessidade de gerar tecnologias para possivelmente repor ou mitigar ao extremo a utilização desses recursos, né? Ou seja, de certa forma, manter, preservar parte desses recursos para as próximas gerações. A sustentabilidade também pode ser definida como a capacidade do ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. Essa é a nossa principal preocupação. Aí falaremos agora sobre a cidade sustentável, né? O que seria uma cidade sustentável? Uma cidade sustentável é aquela em que os elementos do ambiente natural, como água, o solo, a atmosfera, a biodiversidade, essa biodiversidade eu me refiro à fauna e flora, né? Os elementos do ambiente construído, edificações e infraestruturas construídas em exercício de funções
produtivas e os elementos humanos, homens e mulheres, né, interajam em simbiose, né, ou seja, em equilíbrio, né, em meios urbanos, buscando-se projeção qualitativa, digo, e duradoura em cada elemento de tempo. Essa seria a ideia de uma cidade sustentável. Aí eu coloquei aqui um mapa mental, né, onde a gente pode listar alguns problemas urbanos, né, sendo que a nossa temática é falar sobre esses problemas aí, né. Desses podemos falar primeiramente do social, né, que seria a segregação espacial, né, onde ocorre sim uma separação do espaço a partir de classes sociais, criação de condomínios fechados, tem sociedade, sim, a sociedade é subdividida, né? Onde muitos conseguem viver em verdadeiras mansões em condomínios fechados, outros estão à margem, né? Estão em áreas periféricas, em péssimas condições de vida ou de moradia, né? Onde não se tem muitas vezes nem uma infraestrutura como saneamento básico, né? Ou seja, água tratada, esgoto tratado, né? O que acaba gerando muitas doenças aí. Com isso, uma vez que o espaço urbano ele é ponto de segregação espacial, onde há essa separação, né? Segregação relacionada à separação do espaço, né? Ocorre também o processo de favelização, né? Onde, de certa forma, a população mais pobre não tem a mínima possibilidade de se manter numa área central de uma cidade, ela vai em direção às áreas periféricas, né, áreas mais afastadas, onde muitas vezes as suas moradias são áreas de ocupação, né, de certa forma gera a favelização, onde são áreas muitas vezes próximas a morros, né, onde não há uma segurança para se construir ali, eles acabam ocupando aquela área e ocupando de maneira irregular, né, sem um mínimo de segurança. Aí acaba ocorrendo vários desastres, como a gente observa aí no período das chuvas, né. Aí a favelização, bairros de baixa renda, é muito comum, né, que são as chamadas as favelas, né. As comunidades carentes que ocupam essa região de favelização, né, em sua maioria. E como eu já falei, né, são ocupações irregulares, onde ocorrem construções irregulares em locais de risco que acabam causando grandes problemas aí. É um problema social, né, para falar a verdade. Temos também o problema do lixo, né, onde o que fazer com os lixos, né? Temos aterros sanitários, né, mas o aterro sanitário ele recebe apenas o lixo orgânico, né? Temos as usinas de reciclagem, onde recebe parte do lixo que pode ser reciclado, e tem os verdadeiros lixões, onde de certa forma recebe todo esse tipo de lixo, né, que é a parte incorreta aí, recebe todo tipo de lixo e boa parte dele fica a céu aberto. Esse seria um dos problemas. Uma vez que ele fica a céu aberto, ocorre a proliferação de doenças, né, uma vez que há a presença de inúmeros animais ali, como o rato, né? O rato é um dos principais animais causadores de inúmeras doenças, né? Ocorre também nesses lixões aí a degradação da condição humana, né? Uma vez que a pessoa não tem o que comer, vai lá em busca de restos de alimentos para alimentar-se e alimentar parte de sua família, é um dos grandes problemas aí, né? Esses lixões são áreas abertas, né?
Podemos falar também algo que seria interessante, né, para tratamento desse lixo aí, né? Seria a usina de reciclagem, como eu falei, a área de compostagem, né, onde de certa forma ocorre, pode ser um aterro sanitário, né, onde essa área para decomposição desse material orgânico, né, e também boa parte desse lixo, como por exemplo o lixo hospitalar, né, o ideal seria a incineração, né, onde ele seria queimado, né, até mesmo pela o grau altíssimo com relação à contaminação de doenças ali, que são o lixo hospitalar, né, várias pessoas doentes, né, que utilizam ali entre curativos, agulhas, entre outros, né, e são descartados de maneira irregular. Esse seria um dos problemas também. Podemos falar também, né, das chamadas ilhas de calor, né, que seria aqueles microclimas, né, os microclimas que as cidades apresentam, uma vez que boa parte da composição das cidades é por concreto e asfalto, né? Com isso retém boa parte do calor oriundo do sol, né? E com isso forma-se um microclima ali, né? O verdadeiro o clima urbano, né? O microclima urbano, né? Uma chamada a ilha de calor, né? Uma das formas para solucionar esses problemas aí da ilha de calor seria a naturalização, né? É um pouco complexo esse processo, mas seria o ideal criar áreas verdes, né? Áreas verdes aí na cidade, né? Como em praças, né? Criar uma área de lazer onde, de certa forma, ajudaria, né? Com esse problema da ilha de calor. Temos também a inversão térmica, né? A inversão térmica também ocorre, também é um fenômeno natural, né? Onde de certa forma esse calor que é absorvido aí no decorrer do dia, né? À noite ele é liberado. Com isso eleva-se muito a temperatura da cidade, né? Além durante o dia temos o sol aquecendo ali assim com a absorção e a reflexão, né, desse calor do sol, mesmo à noite com onde se libera esse calor aí que é absorvido pelo concreto e asfalto é liberado no decorrer da noite, né? Ocorre a transferência. Com isso acaba influenciando aí assim, gerando um microclima no cenário urbano. Bem, a sustentabilidade urbana. Esse conceito de sustentabilidade urbana defende que as cidades devam ser analisadas como um sistema integrado, né? O transporte, por exemplo, deve ser entendido como um conjunto com as políticas de uso do solo e considerando questões ambientais. Em alguns lugares do mundo esse conceito é aplicado de forma exemplar. Não é o caso do Brasil, né? O Brasil, em nome do progresso, muitas cidades brasileiras degradam boa parte do meio ambiente onde se localizam. Outro problema, como foi falado ali em cima, né, o transporte, né, deveria sim o Brasil implantar uma rede de transportes eficaz, né? Com isso teríamos muito a ganhar, né, com relação ao engarrafamento, né, ao fluxo de veículos, até a poluição, né, uma vez que tem-se tecnologias de trens elétricos, né, ônibus elétrico, né, isso tudo é uma tecnologia de uma energia teoricamente limpa, né, onde pode-se usar algumas placas solares para auxiliar na geração de energia, né,
e reduzir o fluxo de veículos, né, a quantidade de veículos também nessas cidades brasileiras que não são planejadas, exceto Brasília, né? Brasília é a única cidade brasileira que foi planejada, a sua estruturação, e não ocorreu o crescimento desordenado. O déficit em infraestrutura urbana. Diariamente, o ar e os rios são poluídos e árvores são desmatadas, ao mesmo tempo em que continua grande o déficit em infraestrutura urbana no país, seja na área de transporte, drenagem, tratamento de esgoto ou lixo. E a população mais vulnerável é a que mais sofre, né? Ou seja, a população mais pobre é a que mais sofre, já que as políticas de inclusão não têm conseguido a eficácia necessária. Vejamos alguns elementos capazes de dotar uma área urbana de infraestrutura. Aí tem aqui alguns elementos, pessoal, que compõem a infraestrutura urbana. Primeiro seria o saneamento básico, né, que é de suma importância, né? Aí temos como implantar, o que fazer com relação ao saneamento básico, né? É interessante que se procure uma consultoria, assessoria técnica no planejamento, dimensionamento e implantação de projetos de saneamento, com relação à drenagem pluvial, que é importante, né? Os rios aí, né? A limpeza urbana é de suma importância, né, para esse processo de saneamento. E também a parte de pavimentação, onde se tenha boas estradas, aí é importante. Para manter, né, é necessário uma fiscalização, supervisão, assessoramento técnico, né, acompanhamento e gerenciamento de obras aí, né, uma vez que esse é um grande problema que nós temos aí, onde essas obras podemos observar não só em nossa cidade, como em cidades maiores, obras que não foram acabadas, né, ou de curta duração, uma vez que a sua vida útil acaba sendo reduzida, né, e com isso há uma demanda de licitação para novas empresas, para reforma e restauração. Esse seria um dos grandes problemas aí. Também seria interessante, né, desenvolvimento de projetos básicos, né, e executivos nas áreas de engenharia civil, sanitária, elétrica e mecânica, né, e elaboração de planos de saneamento básico e de planos de gestão de resíduos sólidos, né, o que fazer com os resíduos gerados, né, para se ter um saneamento básico em uma cidade. Esse é um grande problema. O que fazer com o lixo gerado, né? Podemos observar em nossas casas mesmo, né, o quanto de lixo geramos diariamente, mas para onde vai? Quantas famílias geram lixo, né? Para onde vai esse lixo que a gente nunca vê, né? Aí sim é interessante que elabore-se planos e projetos para o que fazer para a gestão desses resíduos sólidos aí. É importante também a elaboração de diagnósticos, estudos da concepção, estudos da viabilidade, planos diretores e planejamentos, né, com relação aos resíduos sólidos, né, a elaboração de projetos básicos e executivo do sistema de água de reuso, incluindo o tratamento, né, ou seja, alguns processos, né, não para o consumo, né, que é um processo onde a água é um processo mais delicado, né, para a gente utilizar para o nosso consumo de reuso. Mas alguns processos, né, como lavagem de carros, lavagem de calçadas, né, podem sim utilizar essa água de reuso, né, onde é interessantíssimo. Elaboração de projetos básicos e executivo de unidade de tratamento de resíduos de estação de tratamento de água, né, onde a água recebe um tratamento antes de voltar para a natureza, né, não deixar apenas por conta da natureza para retirar esses resíduos sólidos gerados por nós. A elaboração de estudos e pareceres técnicos, né, onde ocorre um acompanhamento, né, de como tem sido feito esse processo, da eficácia desse processo, é importante,
né? Estudo de autodepuração dos corpos receptores dos efluentes, né? Com relação aos rios, né? Qual o potencial do rio para receber isso aí? Qual dano tem causado? O que eu posso fazer para minimizar esses danos, né? Execução e levantamento de campo, cadastros, levantamentos topográficos e investigação geotécnicas também, com relação à estruturação e desses processos aí. É importante também a elaboração de descrições topográficas de processo de desapropriação, uma vez que se tem moradias próximas a esses rios, né? Que não é o ideal, uma vez que com a enchente, com a potencialização da água, né, no período das chuvas ali, acabam causando danos a essas famílias às margens dos rios. Também é importante atividades de operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgoto sanitário, estações de tratamento de água, né, e de tratamento de esgotos sanitários e principalmente industriais, né, sistemas de limpeza urbana, inclusive unidades de disposição final de resíduos sólidos, execução de atividades referentes à estruturação e gestão comercial e operacional de sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos, incluindo, entre outros, os planos de ação para melhorias de eficiência, otimização energética, redução e controle de perdas de água, né? Talvez, uma vez que podemos gerar energia calorífica, né? Por que não esses lixos que são incinerados, né? Criar técnicas ali onde a partir deles possam produzir energia, né? Que é uma demanda muito grande aí que nós temos na sociedade. A parte de meio ambiente, né? O que fazer, né? A elaboração de estudos ambientais, execução de programas ambientais. Isso é importante demais, pessoal, uma vez que para a gente preservar, a gente tem que conhecer. E para a gente recuperar, temos que fazer o levantamento de qual dano foi causado e onde estamos e para onde queremos chegar, né? Importante também com relação ao licenciamento ambiental, né? Elaboração de avaliações, estudos e relatórios de impacto ambiental, né? Temos aí algumas siglas relacionadas ao meio ambiente, aí, assim, aos relatórios, né? Elaboração de estudos e avaliação relacionada aos estudos de vegetação também é importante. Serviços de educação ambiental e sanitária, elaboração de pesquisas técnicas e análises laboratoriais, né? Tudo isso para acompanhar como a gente vem utilizando esses recursos aí, né? Até mesmo para não faltar. Elaboração de estudos de qualidade de água é importante. A mobilização social, onde vai mobilizar a parte da sociedade sobre a necessidade e o uso racional desse recurso, tudo isso é importante. O industrial também, né? Como fazer, né? É interessante que a gente desenvolvimento de cadastramentos industriais, estudos e avaliações relativas a resíduos sólidos industriais. É importante uma supervisão técnica para o startup, como é chamado, né? As unidades industriais, né? Elaboração de projetos básicos executivos de estação de tratamentos de efluentes industriais, elaboração de projetos básicos, execução de aterros de resíduos industriais, incluindo sistema de drenagem pluvial, sistema de coleta e a comercialização dos líquidos percolados de coleta e tratamento de biogás, né? O lixo também ele emite gases na sua decomposição, né? Que é o chamado biogás, né? Pode sim ser reutilizado como energia, né? Elaboração de projetos básicos e executivo de sistemas de recirculação de reuso de água industrial, como nós falamos, é importante também. Institucional, né? Como fazer, né? Desenvolvimento de trabalhos de consultoria relacionado a organismos internacionais de financiamento, concepção, elaboração e consolidação de programas de saneamento ambiental
é muito importante, né? Elaboração de programas de investimento de infraestrutura urbana, né? Tudo isso é importante. A energia, né? O grande desafio que nós temos pela frente, né? Como fazer, né? Elaboração de estudos de concepção, viabilidade técnico-econômica e projetos básicos e execução de componentes relativos a aproveitamentos hidrelétricos, né? Uma vez que a maioria das cidades surgiram às margens de um rio, né? Uma vez que temos a demanda, precisamos da água, né? É importante também direcionar estudos ambientais para o licenciamento de linhas de transmissão e aproveitamentos hidrelétricos, né? Estudos limnológicos e monitoramento de reservatórios de acumulação para geração de energia elétrica, implementação de projetos de energias renováveis, né? A nossa energia limpa, né? Tudo isso é importante para que a gente possa manter um meio mais equilibrado, né, com relação a recursos hídricos, né, o uso racional deles, né, lembrando que a elaboração de estudos, esse termo que eu não defini anteriormente, limnológicos, né, que seria o estudo dos lagos, né, verificar quais lagos tem, quais são as nascentes, né, o monitoramento desses mananciais é muito importante, né, para o abastecimento de água, reservatório e acumulação da geração de energia elétrica, tudo isso é importante, né? A elaboração de estudos de planos de recursos hídricos, objetivando a preservação de cursos de água e controle de enchentes, né? Esse é um dos problemas que vem assolando aí, assim, as cidades, né? O que fazer com enchentes, como tirar parte daquele potencial hídrico que se acumula ali, assim, na parte baixa das cidades, né? Como acabar com essas enchentes, né? O que fazer, né? Importante também elaboração de planos de resiliência hídrica, né, para o abastecimento público, industrial e minerário, né, ou seja, seria um processo de reutilização, gerenciamento e elaboração de planos de manejo integrados dos recursos hídricos, plano para otimização do uso da água, né, ou seja, criar um uso mais racional, né, como utilizar essa água, né? Aquela parte do reuso seria fantástico nesse segmento aí, né? A elaboração de estudos e relatórios, instrução e acompanhamento de processos de outorga, né? Sobre o uso da água, né? A legalização dessas comunidades onde se tem esses postos aí, né? A outorga é autorização para o uso da água, né? Isso tudo é importante, né? A infraestrutura urbana, né? Aqui é uma imagem que mostra sobre a estruturação asfáltica, né? Onde se tem outras camadas aí que tende a fortalecer essa estruturação, né? Como fazer, né? É interessante elaboração de estudo e projeto de sistema de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de loteamentos, isso é importante, né? Elaboração de estudos e projetos de terraplenagem geométrica, pavimentação, drenagem pluvial, iluminação pública em vias urbanas, tudo isso dota uma área de infraestrutura, né? Onde para você pavimentar uma área tem sim que se fazer um estudo sobre aquela área, né? Criar um sistema de drenagem, né? Naquela via pública, né? Até para a parte de iluminação pública é necessária, né? Em caso de acidente ou um carro furou um pneu ou circulação de pessoas, a iluminação pública é extremamente importante, né? A elaboração de programas de investimentos de infraestrutura urbana, isso tudo sim faz parte da dotação de uma área de infraestrutura. Algumas ideias, né, que podem melhorar a mobilidade urbana, né, dessa chamada soluções, mesmo sobre o que foi falado anteriormente, né, para criar uma área de infraestrutura requer muito estudo, investimento em estudo, em pesquisa,
implantação de laboratorial, tudo isso, né? Mas algumas soluções aí assim que podem facilitar a mobilidade urbana, que seria o principal problema que a gente vem enfrentando nas grandes cidades, né? Uma das primeiras soluções seria melhorar as calçadas, né? Esse seria um grande problema, uma vez que não se tem calçadas do tamanho eficiente para a população, né? Muitas vezes a população anda ali assim em locais muito próximos um ao outro, né? Além disso, a qualidade das calçadas também não são boas, né? Para quem é um deficiente ou idoso, né? Sofre muito com a qualidade das calçadas aí. Ampliar ciclovias, né? Uma vez que muitas pessoas têm a bicicleta, têm a vontade de percorrer longas distâncias ou até curtas distâncias, né? Ao invés de tirar o seu carro, iria até de bicicleta. Porém, não se tem ciclovias diante do perigo de você estar com sua bicicleta no trânsito ali. Muitas pessoas descartam essa possibilidade aí assim. Então, ampliando as ciclovias, né, as vias direcionadas para ciclistas seria interessante. Outra coisa também é trocar o combustível, né? Uma vez que nós temos vários, a gasolina é um dos combustíveis mais poluentes, né? Juntamente com o diesel, né? O diesel, o carvão mineral também polui bastante, mas uma vez que temos sim que criar políticas, né, até que incentivem o uso a troca de combustível, usar um combustível mais limpo, né? Como por exemplo o etanol, né? O álcool, por mais que ele não seja um combustível, vamos dizer assim, tão forte quanto a gasolina, né? Onde o motor do carro diminui a potência e tal, criar uma tecnologia, uma política de incentivo para o uso desses combustíveis aí, né? Como por exemplo os caminhões mais novos aí também temos a política do biodiesel, né? Onde tem o óleo vegetal, né? No meio do diesel, que de certa forma reduz um pouco a poluição emitida por automóveis ou caminhões movidos a diesel. Outra coisa também seria usar os rios como meio de transporte, né? Não é muito aqui na nossa região, mas quando pensamos em cidades na região norte, por exemplo, né? Ou algumas cidades aqui de Minas, né? Podemos, a exemplo do Rio São Francisco, temos boa parte dele ali assim que são áreas navegáveis, né? Seria interessante criar uma política aí e implantar um meio de transporte marítimo aí. Marítimo não, né? Pelos rios, né? Marítimo seria pelo mar. Solução 5, controlar as novas construções, né? Uma vez que as construções muitas vezes não tem uma assinatura de um engenheiro responsável, né? Que acabam causando graves acidentes aí, né? E também ocorre aí, assim, a gente pode observar na cidade aí, né, caminhando pela rua, onde boa parte das construções invadem a área que seria destinada às calçadas. É um grande problema aí. Outra solução também seria bairros autossuficientes, né? Uma vez que teria esses bairros autossuficientes, como por exemplo, em cada bairro se tem um comércio, escola, área de lazer, afins com fácil acesso, né? Por quê? Boa parte da população tende a vir o quê? Para a área central, uma vez que no seu bairro não se tem um comércio adequado, não se tem escolas, não se tem área de lazer,
Com isso que a população concentra-se nos centros urbanos. Uma vez que você dota um bairro de infraestrutura, como isso aí, tende a manter a população lá mesmo. A importância da sustentabilidade, né? Só terminando nossa aula aqui, né? A importância da sustentabilidade é não se preocupar com a sustentabilidade sob a justificativa de que é difícil mudar os hábitos da sociedade, é o mesmo que não se preocupar com a futura preservação do planeta. É claro que as mudanças profundas não podem ser conseguidas de um momento para outro, mas é possível mudar pequenas atitudes do dia a dia até que elas evoluam para um novo estilo de vida capaz de beneficiar a todos. Temos alguns princípios também, desenvolvimento sustentável, né? O desenvolvimento sustentável tem alguns princípios como o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, a conservação ambiental, né? Para atingir esses princípios, são priorizadas ações em prol de uma sociedade mais justa, igualitária, consciente, a fim de trazer benefícios para todos. Ao mesmo tempo, deve-se conhecer que os recursos naturais são finitos, né? Concluindo, vivemos uma sociedade imediatista, né, e consumista, e é por isso que o incentivo à sustentabilidade urbana se torna um grande desafio. É por conta disso que nos últimos anos os congressos e convenções para discutir o tema se tornaram mais frequentes. Há uma série de produtos que os bens e recursos sejam consumidos de forma consciente e moderada. Incentivar a sustentabilidade urbana significa garantir um mundo melhor para nossos filhos e netos. Se cada um fizer sua parte por meio de pequenas mudanças em hábitos cotidianos, não será necessário um grande esforço para que tudo funcione de forma sustentável. O que não pode acontecer é continuar colocando nossos interesses acima do bem comum, que é preservar o ambiente em que vivemos e usar seus recursos de forma consciente. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido um pouco disso aí, sobre esses problemas aí urbanos, né? E algumas possíveis soluções que foram citadas aqui durante a aula. Abraço a todos aí, até a próxima.